talvez tenha um grande cálculo nessa história para que Barroso se aposente precocemente, que é impedir a sanção Magnitsky contra a família, contra os negócios da família, ou seja, uma proteção patrimonial e pensando nos filhos, para que os filhos não sejam sancionados, porque o Supremo Tribunal Federal é cúmplice do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E isso, o secretário Marco Rubio e a Casa Branca, Washington, já deixou isso muito claro. Quem colaborar com o sancionado, quem colaborar com o violador de direitos humanos, também será punido. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Gilmar se manifesta sobre conversa entre Lula e Trump. O ministro Gilmar Mendes, integrante do Supremo Tribunal Federal, considerou positivo o recente diálogo mantido entre o petista Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com a revista Oeste. Abre aspas, é algo positivo, tivemos esse significativo avanço. Talvez não precisássemos ter tido nenhuma crise, fecha aspas, afirmou Gilmar Mendes. Em ligação, Rubio e Mauro Vieira combinaram reunião nos Estados Unidos. Chefes da diplomacia dos dois países devem se reunir em Washington em data a ser definida. O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta quinta-feira que o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone e acertaram a realização de uma reunião em Washington. Segundo nota divulgada pelo Itamaraty, o diálogo teve como objetivo dar sequência às tratativas iniciadas após o telefonema entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump. Ministros do STF querem Pacheco no lugar de Barroso. Lula insiste em Messias. Enquanto o Supremo prefere um perfil político moderado, o petista tenta emplacar aliado histórico no tribunal. O anúncio da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso nesta quinta-feira abriu uma disputa entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Nos bastidores, ministros do STF defendem o nome do senador Rodrigo Pacheco como sucessor ideal para a cadeira que Barroso deixará a vaga. Mas o presidente Lula tem outro plano, indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, aliado histórico do petismo. E a gente começa essa edição de Oeste Sem Filtro com uma notícia urgente, um anúncio. Há poucos minutos, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito no fim da sessão do STF. O ministro fez a declaração com a voz embargada, se interrompeu algumas vezes para tomar água e brincou, dizendo que tinha se preparado para este momento. Silvio Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo ao Oeste Sem Filtro. Portanto, o anúncio que ocorreu há poucos minutos, Barroso decidiu, portanto, adiantar a aposentadoria dele da corte em, no mínimo, 8 anos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pioto, Cauti. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, você que nos acompanha. É uma decisão que chega agora, né? Estamos ao vivo e é uma decisão que chega de última hora. Olha, Daniel, eu aqui rapidamente fui tentar relembrar um pouco da trajetória de Luiz Roberto Barroso, para além do que falamos aqui. Ele chega à corte em 25 de maio de 2013, assume a cadeira de Carlos Aires Brito, um importante ministro, especialmente ao longo da votação da Ação Penal 470, Ação Penal do Mensalão, que tem início em agosto de 2012. Barroso foi talvez eu estou usando o verbo já no pretérito, porque ele anunciou que sairá da corte. Então, o ministro mais ativista do ponto de vista político, o ministro mais progressista, autodeclarado progressista, o ministro woke do Supremo Tribunal Federal, numa gestão marcada pela censura à frente da corte, uma gestão marcada pelo ativismo escancarado político-partidário. É dele a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" naquele 13 de julho de 2023, quando muito à vontade afrouxou a gravata, arregaçou as mangas, pegou o microfone e ali diante da plateia da União Nacional dos Estudantes, a Juventude Grisalha Comunista do Brasil, ele disse: "nós derrotamos o bolsonarismo". Ele nunca explicou o emprego desse pronome.
talvez porque ele se sentia parte daqueles que tiveram lado numa eleição onde um juiz jamais poderia ter lado, uma eleição maculada. Ele também deixa como marca o ministro do colunismo social, porque Luiz Roberto Barroso é um campeão em entrevistas, alguém que nunca conseguiu ver um microfone e se sentir constrangido em falar ou cantar. Foi isso que ele fez. Fez muitas festas, promoveu muitos encontros e convescotes. Ademais, o ministro do Indulto, a José Dirceu, pelo Mensalão, o ministro a favor do aborto e de pautas, repito, progressistas na sociedade, e também o ministro que esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral no período da pandemia. É dele a decisão de comprar aquele supercomputador sem licitação e centralizar toda a apuração dos votos em Brasília. Eu acho que esse é um pequeno resumo da lição de da passagem de Luiz Roberto Barroso, que deixa como lição, talvez para a história, que o próximo, não sabemos ainda quem será, não tenha lado político. Tem 2 candidatos, e amarro e finalizo aqui, Daniel. Tem 2 candidatos naturais, chamamos assim, em Brasília já há algum tempo para essa cadeira. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, é o nome de Gilmar Mendes. Isso foi defendido abertamente pelo decano da corte. E o nome do PT, dentro do PT, é de Jorge Messias, advogado-geral da União, mais sanguíneo e talvez que represente uma franja muito mais virulenta. Muito bem, Adalberto Piotto, seja muito bem-vindo ao Oeste Sem Filtro. Assim como disse Silvio Navarro, o ministro autodeclarado progressista fez um discurso político também. A nossa produção já preparou esse discurso para que a gente possa ver o trecho do anúncio de Luiz Roberto Barroso, dizendo que vai agora, enfim, se aposentar do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Daniel. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder. Pois é, agora sim, Adalberto Piotto, está aí um trecho da fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele diz também que acredita no país, que vai continuar trabalhando fora do tribunal. Um discurso num tom político também. Boa noite, Dani. Boa noite, Augusto, Silvio, Cauti, a todos que nos acompanham. Luiz Roberto Barroso não vai deixar nenhuma saudade no Supremo Tribunal Federal. A gestão dele piorou o Supremo, em que pese o fato que ele tenha sucedido a Rosa Weber sucedido, se não me engano, Dias Toffoli, para fazer só essa última fase do Supremo Tribunal Federal desde 2019, quando começou exatamente aquele inquérito aberto de ofício, sem sorteio, o tal do inquérito do fim do mundo, que de alguma forma prevalece ainda hoje. Roberto Barroso não vai deixar saudade, em que pese o fato de que sim, pode ser sucedido por alguém que seja ainda pior. Justamente pelo fato de que o Supremo, nas últimas 3 gestões como presidente, na presidência, o Supremo vem piorando. O que Roberto Barroso, e acho que o Silvio já foi a alguns pontos aí, talvez os essenciais, ele só deixou uma marca política. E uma marca política não é uma marca de um grande juiz, e tampouco de um presidente da Suprema Corte. Em que pese também, vou insistir nessa questão, o Supremo sim, em algum momento lida com questões políticas, mas deveria lidar com questões políticas à luz da lei e não de preferências partidárias. O Supremo hoje, lamentavelmente, se tornou partidário. O Supremo ficou fora da lei. Basta ver, por exemplo, aquela declaração absolutamente abjeta de Rosa Weber, dizendo que foi junto com o ministro Alexandre de Moraes rezar com as presas do dia 8, lá no presídio da Colmeia. Presas que não deveriam estar presas naquelas condições, presas que não deveriam ser julgadas posteriormente no Supremo Tribunal Federal, presas que não deveriam estar sendo tuteladas por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber não se importou com aquilo, muito menos Alexandre de Moraes. Roberto Barroso, durante toda a sua gestão, não fez o esforço que deveria fazer em fazer a Corte voltar ao seu espaço constitucional. Muito pelo contrário, ele foi ativista e ativista político. Não vai deixar nenhuma saudade. O que ele vai fazer da vida particular dele agora é problema dele. Mas ele sai, sim, sem a condição de viajar aos Estados Unidos, porque, tal como ele, outros sete ministros do Supremo Tribunal Federal perderam visto de entrada nos Estados Unidos. E visto não é direito, não é garantia. Visto é concessão.
é privilégio do país que concede. Roberto Barroso não vai deixar nenhuma saudade. Até poderia ter deixado, mas ele mesmo construiu a história. Que responda por ela. Carlo Cauti, boa noite, seja muito bem-vindo ao Oeste Sem Filtro. Depois de 12 anos, portanto, na Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso anuncia a sua saída. Ele já vinha, na verdade, sinalizando que poderia deixar o STF, chegou a dizer que estava terminando a carreira dele. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Silva. Boa noite à nossa audiência. Pois é, Daniel, eu também me lembro que em agosto deste ano, Barroso negou a sua aposentadoria, disse que estava muito bem com a vida, e agora vem essa notícia de que ele vai deixar o cargo. Coincidentemente, poucos dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus no processo contra o golpe de Estado que nunca ocorreu e que ele deixou acontecer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sem sequer levantar uma objeção. Ele, como presidente do Supremo, a objeção dessa, com certeza, teria mudado a situação mais legal a um processo que vai ficar para a história como uma farsa, né? Então, Barroso sai do Supremo Tribunal Federal após a condenação de Bolsonaro, deixa o Supremo Tribunal Federal e, me junto ao Piotr também, ele não vai deixar nenhuma saudade. Não sentiremos saudades das frases de Barroso que beiravam o grotesco, como quando dizia que não existe ativismo judicial no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal é absolutamente imparcial, né? Eu me lembro, eu estava presente durante o discurso de Barroso, durante o Fórum Esfera Brasil, neste ano, e ele disse que não tinha nenhum problema em frequentar empresários que tinham processos em andamento no próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo os empresários que contratavam esposas, escritórios de esposas de ministros do Supremo para representá-los perante o Supremo. Então, assim, foi uma das piores gestões do Supremo Tribunal Federal da história da República Brasileira, e isso vai deixar uma marca profunda na institucionalidade de um país que precisaria ser pacificado, iniciando pelo seu judiciário, um judiciário que decidiu tomar o rumo da política mais ativista e menos racional, e depois se surpreende porque a popularidade dos ministros do Supremo está nas mínimas históricas. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Daniel, Piotr, meu amigo, Silvio, meu irmão, Cauti. Onde é que está o Cauti nesse momento? Bruxelas. Bruxelas. É isso, Cauti? É isso. Boa noite a você que nos acompanha. Eu também me decepcionei com o Luiz Roberto Barroso. Ele era um advogado competente, é um homem culto, portanto ele sabia o que estava acontecendo de errado e participou, se juntou à turma que errava em vez de fazer ponderações que ele deveria ter feito. Como advogado, eu até entendi os excessos, porque o advogado toma um lado, está defendendo alguém, e ele toma a defesa e, com frequência, ele compra uma briga e passa a fazer parte dela. E aí as paixões são desencadeadas. Agora, como ministro, eu achei que ele faria um contraponto, sobretudo depois daquela discussão famosa, ele faria um contraponto para o Gilmar Mendes saudável, porque ele era um homem independente. Ele acabou cedendo ao grupo majoritário, abrindo mão de ideias próprias, fez declarações profundamente infelizes, e aí a gente vê como o espírito de corpo do Supremo pode piorar, né, o desempenho de um profissional que tinha tudo para ser um bom juiz. Ele sabe, ele entende mais de direito que um Toffoli da vida, ele parecia ter mais equilíbrio que um Alexandre de Moraes, né? Parecia ser mais sensato que um Gilmar Mendes, e no fim ele acabou ficando igual
a essa turma e para desconsolo aí do currículo dele, ele presidiu o Supremo no seu pior momento. Sim. Porque qualquer que fosse o presidente, ele teria obrigação de defender a Constituição trucidada pelo Alexandre de Moraes, com a ajuda e o entusiasmo ali de vários outros. Muito bem, a gente separava há pouco, você já mencionou ao menos 2 nomes que Lula poderá, a partir de agora, com a saída de Luiz Roberto Barroso, que ele poderá indicar para o Supremo Tribunal Federal. São eles Rodrigo Pacheco, senador, e também o do chefe da AGU, Jorge Messias. Pois é, em relação ao Rodrigo Pacheco, quem trouxe o nome para o debate, talvez já antecipando, antevendo, ou já soubesse dessa aposentadoria precoce de Luiz Roberto Barroso, foi o decano da Corte, Gilmar Mendes, que é quem dá as cartas no Supremo Tribunal Federal. Há bastante tempo, Gilmar Mendes manda no STF. Cada um ali tem a sua posição. O ministro Alexandre de Moraes é o delegado da corte. Poderia até citar outros nomes aqui. Mas o Gilmar Mendes é quem dá as cartas, é quem define o jogo. Em relação ao Jorge Messias, é um sonho do PT. O PT quer um ministro do STF para chamar de seu. E o Jorge Messias é um soldado do partido, ele é o Messias da Dilma Rousseff, aquele que não conseguiu entregar o papel ao Lula na época da Lava Jato. E o Messias tem feito toda essa aproximação com o STF já no cargo de advogado-geral da União, inclusive avançando contra prerrogativas constitucionais da própria AGU. Ele tenta se aproximar o tempo inteiro dos ministros do STF. Isso é bolsa de apostas, né, Daniel? Aquilo que circula em Brasília e não é de hoje. Só queria trazer um dado que eu acho que a gente não pode descartar nessa hora em relação à aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Desde que o governo americano, a partir do momento em que a Casa Branca passa a cancelar vistos de ministros do STF e impõe sanções mais pesadas a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky, quando a Lei Magnitsky avança para a esposa, a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, para o escritório da família de Moraes, para a empresa Lex, a partir daí Barroso muda completamente a sua postura. Todo o Supremo ficou choroso, como dissemos aqui, é verdade, mas Luiz Roberto Barroso, em entrevistas e ao deixar a cadeira de presidente do STF, ele deu uma série de entrevistas, jornais, programas de televisão, ele foi em todos. E ele sempre mencionou a preocupação com o envolvimento da família em sanções. E ele tem uma empresa, o nome tá até, anotei aqui, ó, Telub. Seria T de Tereza, Lu de Luana e B de Bernardo. Os 2 filhos, Tereza, a mulher falecida, a ex-mulher dele. Essa empresa, isso é uma offshore. Uma offshore que tem, por exemplo, um apartamento avaliado em 4 milhões de dólares em Miami. Mas tem outros negócios. O filho dele, Bernardo, é diretor associado do banco BTG. É diretor em Miami, nos Estados Unidos. Ele decidiu não voltar para os Estados Unidos para não correr o risco de ser barrado na imigração. Não há uma sanção explícita em relação à família de Barroso, mas decidiu não correr o risco. Talvez tenha um grande cálculo nessa história para que Barroso se aposente precocemente, que é impedir a sanção Magnitsky contra a família, contra os negócios da família, ou seja, uma proteção patrimonial e pensando nos filhos, para que os filhos não sejam sancionados, porque o Supremo Tribunal Federal é cúmplice do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E isso, o secretário Marco Rubio e a Casa Branca, Washington, já deixou isso muito claro. Quem colaborar com o sancionado, quem colaborar com o violador de direitos humanos, também será punido.